Matemática, 12º ano, Limites e Continuidade, Aula 8. Sumário pré-requisitos. Vamos falar relativamente ao capítulo Limites e Continuidade das assintas do gráfico de uma função. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade é conhecer os conceitos de função real de variável real e saber calcular limites e estudar a continuidade de uma função no seu domínio. Conceitos fundamentais a reter e palavra-chave. No fim desta aula deverá saber determinar as assintas verticais, horizontais e oblíquas do gráfico de uma função real de variável real. As palavras-chave da aula são assíntota, assíntota vertical, assíntota horizontal e assíntota oblíqua. Vamos então começar a secção. Vamos nesta secção estudar as assintas do gráfico de uma função. De forma esquemática, podemos ter a seguinte classificação. As assintas dividem-se em verticais e não verticais. As não verticais dividem-se em horizontais e oblíquas. Chamamos às verticais e horizontais as assintas paralelas aos eixos coordenados. Temos para começar precisamente essas. As assintas paralelas aos eixos. Dizemos que a reta de equação x igual a A é assíntota vertical do gráfico de f se o limite quando x tende para a menos de fx for igual a mais ou menos infinito, ou o limite quando x tende para a mais de fx for igual a mais ou menos infinito. Quer isto dizer que nós temos a função vai admitir uma assínta no ponto A quando um dos limites, pelo menos, laterais no ponto A, der um infinitamente grande positivo ou negativo. Portanto, esta é a condição analítica para termos uma assinta vertical. Já iremos ver os gráficos, mas agora para já temos a definição analítica para ver. No caso da assinta horizontal, y igual a b, assinta horizontal do gráfico de f, se o limite para mais infinito de fx for igual a b, ou então o limite para menos infinito de fx for igual a b, ou seja, um dos dois pelo menos tem que dar b quando x tende para mais ou para menos infinito. Vamos ver um exemplo. Temos aqui o gráfico de uma função f, ou parte do gráfico de uma função f. F admite a reta de equação x igual a 1 como assinta vertical, y igual a 2 como assinta horizontal. Portanto, em termos analíticos, nós temos que o limite à esquerda de 1 vai dar mais infinito, o limite à direita de 1 vai dar menos infinito. Portanto, é a justificação analítica para x igual a 1 ter uma assinta vertical, ser uma assinta vertical do gráfico de f. Em termos gráficos, observamos um comportamento da função se aproximar da reta vertical quando os objetos se aproximam de 1 sem nunca chegar a atingir. No caso da assinta horizontal, observamos que o limite para mais infinito de fx é igual a 2, o limite para menos infinito de fx é 2, portanto isto justifica que y igual a 2 é uma assinta horizontal. Em termos gráficos, significa que quando x tende para mais infinito e quando tende para menos infinito, o gráfico aproxima-se da reta tanto quanto se queira. O gráfico confunde-se com a reta, por exemplo. Outro exemplo. Temos que, neste caso, o gráfico de G admite as retas de equações y igual a menos 1 e y igual a 2 como assintas horizontais. Não admite nenhuma assinta vertical, mas estas são assintas horizontais. Y igual a 2 é assinta horizontal, porque o limite consistente para mais infinito de fx é igual a 2. Portanto, em termos gráficos, significa que o gráfico de G se aproxima da reta ou confunde-se com a reta consistente para mais infinito. E, no caso de y igual a menos 1, justifica-se porque o limite consistente para menos 1 de g de x é igual a menos 1. Portanto, em termos gráficos, temos que quando x tende para menos infinito, o gráfico aproxima-se da reta de equação y igual a menos 1. Assintas oblíquas. A reta de equação y igual a mx mais b é a assinta oblíqua do gráfico de f. Se o limite consistente para mais infinito de fx menos mx mais b for 0, ou o limite consistente para menos infinito de fx menos mx mais b for 0. Portanto, em termos analíticos é o que aqui está, mas isto tem que ser interpretado naturalmente graficamente, porque caso contrário,
ficamos sem perceber ao certo o seu significado. Temos então aqui um exemplo. Temos aqui um exemplo de parte do gráfico de f e de uma reta da qual a função se aproxima. Portanto, significa em termos gráficos, o gráfico da função se aproxima. Significa em termos gráficos que temos uma assíntota oblíqua e nós observamos que, à medida que o x aumenta, a distância da reta ao gráfico vai encurtar, vai diminuir. Portanto, cada vez mais pequena a distância. Ora, cá temos, e continuando, mais aproximação teríamos. Portanto, o que temos aqui é que esta distância, o comprimento destes segmentos que aparecem apresentados a verde, não são mais do que fx menos mx mais b. Portanto, se considerarmos este ponto como ponto x, a sua ordenada terá valor mx mais b. Aqui, a ordenada correspondente na função f vai ser f de x. E, portanto, a diferença entre fx e mx mais b vai diminuindo, vai ficando cada vez menor, vai tendendo, como aqui diz a definição, vai tendendo para zero. Portanto, esta é a interpretação gráfica da assíntota oblíqua. Portanto, a diferença de fx e mx mais b, ou seja, a distância medida no sentido vertical, a distância medida na vertical do gráfico da função e entre o gráfico da função e a reta, portanto, a distância medida na vertical entre o gráfico da função e a reta vai tender para zero, ou quando x tende para mais infinito, ou quando x tende para menos infinito. Neste caso, é quando x tende para mais infinito. Portanto, eu falo em distância vertical, porque se fôssemos fazer a distância, escusávamos de fazer assim. De certo, havia distâncias mais curtas entre fazer na vertical ou ir logo assim na direção perpendicular à da reta, mais ou menos, seria se calhar um bocadinho menor a distância se fizéssemos numa posição que fosse mais vantajosa. Mas pronto, mas seja como for, dá-nos uma ideia da distância e ela está-se a encurtar quando x tende para mais ou para menos infinito. Se y igual a mx mais b é uma equação de uma assíntota oblíqua do gráfico de f, deduz da sua definição que o valor do m do declive da reta pode ser calculado fazendo o limite quando para mais infinito de fx sobre x e o valor de b, o limite quando para mais infinito de fx menos mx, onde m é o declive da reta. Ou então, no caso da assíntota ser quando x tende para menos infinito, a mesma coisa, só que agora o limite quando x tende para menos infinito. Portanto, estas fórmulas são particularmente úteis para determinar as equações das assíntotas. Vamos prosseguir com exemplos. Temos aqui 4 funções definidas pela sua expressão algébrica e queremos estudar cada uma delas quanto à existência de assíntotas. Vamos então à primeira. Assíntotas verticais da primeira. Como f é uma função racional, então é contínua no seu domínio R excepto 4, porque o 4 é o único ponto que anula o denominador. E temos, portanto, que estudar as assíntotas para x igual a 4. Quando a função é contínua, não pode ter assíntotas verticais. Vamos estudar as assíntotas verticais apenas no x igual a 4. Vamos estudar, portanto, o limite à direita e à esquerda de 4. O limite à direita, substituindo o x por 4, vamos ficar com 4 menos 3, que é 1, e ficamos com 1 sobre 0. Mas à direita de 4, eu vou ter a função positiva. Portanto, temos aqui representada a reta de equação y igual a x menos 4, portanto, que tem que estar relacionada com o denominador desta fração. Portanto, à direita do 4 é positiva, vai ficar, portanto, 1 sobre 0 mais, que é igual a mais infinito. Portanto, só com isto já temos assegurado que x igual a 4 é uma assíntota vertical do gráfico da função f. Ainda assim, vamos ver se é bilateral, ou seja, se é dos dois lados, fazendo o limite quando x tende para 0 menos e fazendo cálculos análogos, podemos aproveitar tudo. À esquerda de 4 temos que a função fica negativa, y igual a x menos 4, daí que fica 1 sobre 0 menos, que é menos infinito, e podemos concluir que x igual a 4 é a assíntota vertical do gráfico de f. Portanto, a conclusão está tirada. Resta-nos apenas dizer que é única porque f é contínua em R excepto 4. Portanto, esta parte é fundamental para ter a cotação total numa resposta, para ter a resposta totalmente correta, uma vez que nós estudamos no 4, mas também podemos ter estudado no 5, no 6, no 1000, no 1.000.000, e porque é que não o fizemos?
Não fizemos porque a função é contínua em R excepto 4, mas tem que se dizer que não tem mais assintas, que esta é a única. Vamos agora às assintas horizontais. Temos que, portanto, estudar o limite para mais infinito da função e para menos infinito. Ora, neste caso, substituindo fica infinito sobre infinito, uma interminação. Como é uma função racional, vamos selecionar os monómios de maior grau e fica, portanto, x sobre x, que depois de simplificado fica 1, porque é o limite para mais infinito de 1, e concluímos que y igual a 1 é a assíntota horizontal. Já vamos escrever isso. No entanto, note-se que para menos infinito os cálculos seriam rigorosamente iguais. Esta situação acontece sempre numa função racional. O limite para mais infinito é igual ao limite para menos infinito. Portanto, vamos tirar a conclusão que y igual a 1 é a única assíntota horizontal do gráfico de f. Vamos agora passar para a linha B. Estuda as assintas verticais, portanto, o domínio de G é R excepto 3, porque o 3 é o único ponto onde o denominador se anula. Portanto, trata-se de uma função racional. E temos, portanto, que o estudo das assintas verticais só vai fazer sentido em x igual a 3, que é o único ponto onde a função não é contínua. E temos assim que o limite à direita tem que ser estudado. Ao substituir o x por 3, vamos obter 0 sobre 0. Vamos obter 0 sobre 0, porque fica 9 menos 9 sobre 3 menos 3. E com isto, podemos concluir que, para resolver esta interminação, devemos fazer algo mais. E, portanto, fazendo a decomposição do numerador em fatores, fica x menos 3 vezes x mais 3, portanto é um quadrado é a diferença de quadrados. O denominador pode-se colocar o menos em evidência, e com isto obter uma simplificação, simplificar o x menos 3 que figura no numerador com x menos 3 que figura no denominador, e fica, portanto, x mais 3 sobre menos 1. E agora sim, ao substituir o x por 3, fica 3 mais 3 que é 6, 6 sobre menos 1 dá menos 6. Chegamos então à conclusão de que aqui, no 3, pelo menos por valores à direita, não vai haver assíntota, uma vez que para haver assíntota tinha que o limite dar um infinitamente grande positivo ou negativo. E o limite à esquerda do 3 é precisamente igual a menos 6, uma vez que os passos repetem-se todos de forma igual. Portanto, o limite à esquerda também é menos 6. Podemos concluir que o gráfico de G não admite assinta vertical em x igual a 3. Portanto, para admitir, teria que algum dos limites laterais ser igual a infinito. Como G é contínuo em R excepto 3, podemos concluir que o gráfico de G não admite assíntotas verticais. Portanto, não admite no 3 nem em mais nenhum ponto pelo facto da continuidade em R excepto 3. Vamos agora estudar as assintotas horizontais do gráfico de G. Para isso temos que fazer o limite quando x tende para mais infinito de gx. Como se trata de uma interminação do tipo infinito sobre infinito, vamos fazer a seleção dos monómios de maior grau do numerador e denominador para fazer o limite. Portanto, fica x ao quadrado sobre menos x, que depois de simplificada, portanto temos que simplificar, porque se não o fizermos continuamos com infinito sobre infinito, x quadrado sobre x é igual a x, e portanto vai ficar menos x, portanto x quadrado sobre menos x é igual a menos x, e o limite para mais infinito menos x é igual a menos infinito. Concluímos assim que não há assíntota horizontal quando x tende para mais infinito. O estudo para menos infinito é análogo, vamos obter desta vez mais infinito. Concluímos que não há, portanto, assíntotas horizontais. Não existem assíntotas horizontais. Podem, no entanto, haver assíntotas oblíquas, e é isso que vamos agora estudar. Assíntotas oblíquas. Ou seja, se houvesse assíntotas horizontais, o estudo terminava. Porque se a função tem, quando x tende para mais infinito, uma assíntota horizontal, já não pode ter assíntota oblíqua. Ou seja, em termos gráficos, se o gráfico se está a aproximar de uma reta horizontal, não pode deixar a reta horizontal para se aproximar de uma reta oblíqua, quando x tende para mais infinito. E de modo análogo para menos infinito, se tiver assíntota horizontal para menos infinito, já não pode ter oblíqua. Agora, como não há horizontais
no gráfico de G, temos que ir ver se há oblíquas e até vamos ver que se confirma, é afirmativa, portanto a resposta vai haver assíntotas oblíquas. Para encontrar o possível valor de declive, vamos fazer o limite de Gx sobre x quando x tende para mais infinito. Esta expressão sobre x dividido por x é o mesmo que multiplicar por 1 sobre x. Fica, portanto, a expressão igual, só que no denominador fica a expressão multiplicada por x, ou seja, 3x menos x quadrado. E agora, perante a determinação do tipo infinito sobre infinito, selecionam-se os monómios de maior grau do numerador e do denominador. Fica, portanto, o limite para mais infinito de x quadrado sobre menos x quadrado. E x quadrado sobre menos x quadrado é menos 1. O limite para mais infinito de menos 1 fica igual a menos 1. Temos, portanto, o possível valor do declive. Eu digo possível porque se não houver b, vamos ter que não existe assíntota, mas é o que se vai averiguar agora. Portanto, agora faz para calcular o b o limite de gx menos mx. O m é igual a menos 1. Fica, portanto, gx menos x. E agora vamos reduzir ao mesmo denominador. Portanto, estamos perante uma determinação do tipo infinito menos infinito. Para levantar a determinação, reduz-se ao mesmo denominador. Ou seja, temos aqui um x, vai ter que ser multiplicado por 3 menos x. X vezes 3 menos x dá 3x menos x quadrado. Simplifica-se a expressão. E x quadrado menos x quadrado dá 1. Fica menos 9 mais 3x. E agora, perante a determinação do tipo infinito sobre infinito, nós vamos selecionar os monómios de maior grau do numerador e do denominador. E vamos obter, portanto, 3x sobre menos x, que vai ser menos 3, e o limite para mais infinito menos 3 dá menos 3. Chegamos então à conclusão que a reta de equação y igual a menos x menos 3 é a assíntota oblíqua do gráfico da função g. Já vamos escrever isso. O estudo para menos infinito conduz rigorosamente aos mesmos resultados, portanto repete-se tudo o que aqui fizemos. Pode-se mesmo apresentar assim. Numa função racional esta situação acontece sempre e, portanto, concluímos que y igual a menos x menos 3 é a única assíntota oblíqua do gráfico da função g. Passemos agora para a função h. Assíntotas verticais. Como h é a soma e a composição de funções contínuas no seu domínio, que é R, então vai ser uma função contínua em R e não admite assíntotas verticais. Portanto, pelo facto de não admitir, nós temos que justificar e justificamos através da continuidade em R. Não podemos dizer apenas que não tem assíntotas verticais porque tem domínio R, porque há funções que têm domínio R e que podem eventualmente ter assíntotas verticais. Há casos desses que se ilustram graficamente de um modo muito simples. Nós temos que dizer que não tem assíntotas verticais porque é contínua em R. Passemos, portanto, às outras assíntotas. As assíntotas horizontais. Estudamos então este limite substituindo o x por mais infinito e fica 2 vezes mais infinito menos 1 mais e levantado a menos infinito. E levantado a menos infinito é 0, uma vez que o limite quando estende para menos infinito de e elevado a x é igual a 0. E fica, portanto, mais infinito, 2 vezes mais infinito menos 1 mais 0 dá mais infinito. E conclui-se que não há assíntota horizontal quando x tende para mais infinito. Para menos infinito, fazemos as contas. Dá-nos uma determinação do tipo infinito menos infinito. Porque é levantado a menos infinito, é levantado a mais infinito, que é mais infinito. Vai ficar, portanto, menos infinito mais infinito. Indeterminação que, para ser resolvida, tem que se utilizar aqui um artifício já de uma complexidade razoável. Portanto, nós temos que, a partir do momento em que temos uma exponencial associada a uma indeterminação, temos que pensar em utilizar o limite de referência que envolve a exponencial. E, para o fazer, podemos colocar o x em evidência, portanto, relativamente ao primeiro fator, à primeira expressão, naturalmente, se simplificarmos este x com este x, ficamos com o 2x menos 1. Relativamente ao segundo, colocamos um x no denominador, portanto, ele cancelava um com o outro. E isto porque se x tende para menos infinito, então menos x tende para mais infinito. E, portanto, podemos separar em dois limites, o limite quando tende para menos infinito x vezes os outros limites. Cá está, então. Se x tende para menos infinito, o menos x tende para mais infinito. E nós colocarmos aqui um menos, podemos compensar atrás do limite colocando um menos também. Portanto, este menos cancelaria com este, mas o que nós queremos é tê-lo aqui para garantir a mesma expressão neste local, neste, e com isto o limite notável assegura-nos que vai dar
este limite vai dar mais infinito. Nós sabemos que o limite consistente para mais infinito é levantado a x sobre x levantado a p é mais infinito, é um limite notável. Portanto, vamos ter menos infinito vezes 2 menos infinito e, portanto, vai dar contas feitas menos infinito vezes menos infinito, que é igual a mais infinito. Concluímos que não há, portanto, assíntotas horizontais. Portanto, dito isto, até teria sido mais proveitoso ter logo partido para o estudo das oblíquas, porque no caso de encontrarmos oblíquas, já não nos interessavam estes resultados para as horizontais. Mas vamos então agora fazer as oblíquas e, portanto, que sirva de exemplo. Nós até poderemos eventualmente colocar na máquina a função para observar se há assíntotas horizontais ou não. Caso se observe que não haja, então partimos logo o estudo para o estudo das oblíquas, portanto é logo mais direto, uma vez que o estudo das oblíquas abrange as horizontais. Portanto, caso ao estudar as oblíquas houvesse porventura uma horizontal, iríamos obter um valor de m que é 0 e portanto, o declive de uma horizontal. Portanto, a reta, por exemplo, y igual a 3 é equivalente a y igual a 0x mais 3. Portanto, iríamos obter um m igual a 0 e um b igual a 3 no estudo das oblíquas. Vamos então fazer o limite para mais infinito de hx sobre x. Fica, portanto, a expressão hx sobre x. Podemos notar que é uma interminação do tipo infinito sobre infinito. Ao substituir o x por mais infinito no numerador e denominador, conduzimos a esta interminação. Podemos separar em dois limites. O limite de uma função racional é sempre simples de fazer, com o limite da outra. E, portanto, nós aqui temos que colocar, ou melhor, podemos separar em dois limites. Foi o que se fez deste passo para este. E agora aqui, dando interminação infinito sobre infinito, nós podemos selecionar os monómios de maior grau, fica 2x sobre x, portanto vai dar 2. E aqui faz a conta simplesmente, substituindo o x por mais infinito, é levantado a menos infinito é 0. É 0, uma vez que o limite para menos infinito, o limite consistente para menos infinito é levantado a x dá 0. E temos então que 0 sobre mais infinito fica 0. E, portanto, um candidato a m vai ser o 2 candidato a m, porque ele só será declive de alguma reta, no caso do b existir. E vamos então agora tentar fazer o valor de b, fazendo o limite de hx menos mx, e temos, portanto, que ao substituir o m por 2 e o hx pela expressão algébrica de hx, somos conduzidos a esta expressão, que pode ser simplificado, o 2x com o 2x, e ficamos simplesmente com menos 1 mais L levantado a menos infinito. Como L levantado a menos infinito é igual a 0, vamos ficar apenas com menos 1. Portanto, já chegamos a bom porto no que diz respeito à terminação das cintas oblíquas e temos que, quando x tende para mais infinito, o gráfico de h admite a reta de equação y igual a 2x menos 1 como assíntota oblíqua. No entanto, e infelizmente aqui, o estudo para menos infinito tem que ser feito, tem que se fazer tudo novamente, porque pode haver situações diferentes. A situação de os limites para mais infinito, as assíntotas para mais infinito serem iguais às assíntotas para menos infinito só acontece? Não, acontece nas funções racionais e nas outras pode ou não acontecer. Portanto, aqui, neste caso, vamos ter que fazer o estudo para averiguar o que é que se passa para menos infinito. Ora, cá temos então limite consistente para menos infinito de hx sobre x. Substituindo, ficamos com esta expressão. Dá uma interminação infinito sobre infinito. Separam-se a expressão em duas. Separam-se os limites em 2. Mas aqui estamos a ver o limite notável. Portanto, é este limite que devemos ter em mente, porque temos uma interminação que envolve uma exponencial. E não nos podemos esquecer que se x tende para menos infinito, então menos x vai tender para mais infinito. E, portanto, nós temos aqui que pensar na utilização deste limite notável e como é que o vamos fazer. Portanto, o limite da função racional é sempre fácil de fazer. Portanto, vai ficar, neste caso, o limite de 2x sobre x, que é 2. Portanto, aqui separou-se em dois limites e aqui já se está a desenhar a utilização do limite notável. Portanto, nós precisamos ter neste x e neste x a mesma expressão. Como o expoente é menos x, não temos outro remédio senão colocar a expressão menos x em todo o lado. Portanto, coloquei menos x no denominador
compensei atrás do limite multiplicando por menos 1 e, portanto, se x tende para menos infinito, menos x tende para mais infinito. Então, outro modo de fazer isto era com uma substituição de variável, uma mudança de variável. Mas assim também funciona muito bem e está bem apresentado. E, portanto, vamos ter que este limite vai dar 2, o outro vai dar mais infinito e, portanto, 2 menos mais infinito vai dar, finalmente, menos infinito. E concluímos de imediato que não vai haver assíntota do gráfico de h quando x tende para menos infinito. Portanto, uma vez que deu-nos o candidato a m, deu um infinito, portanto não vai haver assíntota para menos infinito. Passemos para a função d. Ora, as assíntotas verticais. A linha d. E é a soma e a composição de funções contínuas no seu domínio. Portanto, quando se diz soma algébrica, eventualmente temos aqui a diferença, não é? E, portanto, soma algébrica significa que é a soma ou a diferença. Então, o i é contínua em 0 a mais infinito. O domínio desta função é o conjunto de valores que fazem com que x seja maior do que 0, porque é o argumento de um logaritmo. Fica, portanto, função contínua em 0 a mais infinito. Por este motivo, só faz sentido estudar em x igual a 0 a existência das assíntotas. Vamos então fazer o limite quando tende para 0 mais da expressão algébrica de i, e quando se substitui x por 0, ficamos com ln de 0 mais, que é menos infinito, uma vez que o limite quando tende para 0 mais de ln de x é menos infinito. É uma propriedade dos logaritmos, se olharem para o gráfico da função logarítmica percebem logo isso. Substituindo aqui o x por 0 fica menos 2 vezes 0 e portanto vai dar menos infinito mais 1, que é menos infinito. Portanto, temos assíntota, porque o limite deu infinitamente grande. Portanto, o gráfico de i admite x igual a 0 como assíntota oblíqua. Temos que dizer que como o i é contínuo em 0 a mais infinito, não há mais assíntotas verticais. Temos que dizer, portanto, que é a única assíntota vertical por este motivo. O estudo das assíntotas oblíquas abrange o estudo das assíntotas horizontais. Por este motivo, passamos ao estudo das assíntotas oblíquas. Portanto, o que se passa aqui é que nós eventualmente teremos na máquina desconfiar que não há assíntotas horizontais e por isso passamos logo para o estudo das oblíquas para poupar trabalho. Portanto, no caso de nos enganarmos e haver assíntotas horizontais, então também o estudo das oblíquas o detecta, uma vez que uma assíntota horizontal, por exemplo, y igual a 5, tem como equação y igual a 0x mais 5, portanto, pode ser visto como uma reta com declive 0 e ordenada na origem 5. Vamos então às assíntotas oblíquas. Fazer, portanto, o limite quando tende para mais infinito de x sobre x. Ora, aqui temos o i de x e podemos separar em vários limites, depois de observar que temos uma interminação do tipo infinito sobre infinito, e separando num limite com logaritmo e um limite de uma função racional, que é sempre um limite simples de fazer, vamos ter aqui um limite notável. Nós sabemos que o limite de ln de x sobre x é igual a 0, portanto, sabemos de uma forma geral que o limite quando tende para mais infinito do logaritmo na base a de x sobre x levantado a p é igual a 0, é um limite notável. Este segundo limite fica menos 2, porque fica ao limite de menos 2x sobre x, e chegamos à conclusão que um candidato a m vai ser o menos 2. É um candidato, não quer dizer que seja. Vamos agora tentar obter o valor de b. Temos, portanto, a substituir o ix pela expressão algébrica de i e o m por 2, ou melhor, por menos 2. Ficamos então que menos 2x simplifica com menos 2x, portanto dá 0, e fica então o limite quando tende para mais infinito de ln de x mais 1, que por sua vez fica ln de mais infinito mais 1, que vai ser igual a mais infinito. Conclusão, apesar de termos um valor para m, não termos um valor para b. Portanto, isto é um exemplo claro que mostra que não devemos tomar logo este valor como sendo o m, mas sim como sendo um candidato a m. Portanto, ele não é declive de reta nenhuma, uma vez que não existe o valor de b. E, portanto, chegamos à conclusão que o gráfico não tem assíntotas oblíquas quando x tende para mais infinito. E, como o domínio é de 0 a mais infinito, também não faz sentido estudar a existência de assíntotas quando x tende para menos infinito. Não existe mais nenhuma assíntota oblíqua. Recomendamos naturalmente que se pratiquem estes conceitos adquiridos nesta aula, resolvendo exercícios correspondentes à aula 8.